Vamos lá, gente, última aula da semana. Dessa eu vou cumprir o que eu prometi. Eu falei que eu ia ser mais rápido, seriam aulas mais curtas, e nas duas primeiras eu me empolguei para variar. Tá, então nessa última aula eu prometo que eu vou ser bom sim. Até porque a ideia dessa semana é que vocês não é nem a aula em si, mas que vocês tenham tempo, vocês procurem ver os filmes ou pesquisar sobre o que eu falei sobre esses filmes e livros e tudo mais. Essa aula de hoje é justamente pelos livros, tá? Claro que eu não vou falar para vocês lerem esses livros essa semana. Nem vou obrigá-los a ler nada disso. Dá trabalho sobre o livro, até poderia. Mas a intenção não é essa. Acho que o conhecimento útil é aquele que você busca. A mim cabe orientá-los. O conhecimento é vocês que se apropriam dele. Então eu vou orientar, indicar alguns livros para vocês. Separei alguns da minha biblioteca aqui. Como os filmes, eu não vou indicar o que eu li ou que... Estou indicando o que eu assisti, o que eu li, não o que eu ouvi falar. Tá? Você pode ter outras coisas legais também. Estou indicando o que eu vi. Do que eu vi, do que eu li, do que eu assisti, os que eu acho mais produtivos, tá bom? Os livros a mesma coisa. Então vamos começar. Alguns aqui da minha coleção particular. Imperdível, tá? Esse é imperdível do imperdível do imperdível. Como eu falei da lista de Schindler, do Menino de Pijama Listrado, da Vida é Bela, dos filmes, do livro eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank, tá? Em algum momento da sua vida, você deve ler, tá? Vai te fazer uma pessoa muito melhor, uma pessoa que vai agradecer pelo que você tem, vai te dar força para lutar pelo que você não tem, vai entender, como eu falei na última aula, como as pessoas podem tomar atitudes horríveis e como, na mesma medida, ou até mais, pessoas podem tomar atitudes assim de uma grandeza que é inacreditável. Tá? Porque se a crueldade é inacreditável, a grandeza também é. Tá? Então, ler o Diário de Anne Frank deveria ser um exercício obrigatório na nossa vida. Tá? Não tem direção política, não é nada disso. Tá? Anne Frank não é política. Anne Frank é vida, é humanidade. Tá? Vale a todos a pena que todos leiam. Tá? É uma indicação assim. Se eu pudesse falar de um livro para vocês lerem na vida, seria o Diário de Anne Frank. Tá bom? Então, tá indicado. Tem aí na biblioteca da escola. Você consegue em qualquer lugar. Você deve achar. Como é um livro antigo, você deve achar ele para ler na internet já como domínio público, tá? De graça, tá? Vocês que sabem mexer direito na internet, essas coisas aí de procurar livro, tudo, vocês provavelmente vão achar ele para ler no computador, tá? Eu não consigo ler no computador, então eu gosto de livro, tá? Do cheiro. Tem uns filmes dos meus livros. Segundo, esse aqui é de uma brasileira chamada Maura Palumbo, tá? Há uns 2 anos atrás, do 9º ano, estava dando aula para os 9º anos aí, a gente teve a oportunidade de ir no Museu do Holocausto, tá? No Memorial do Holocausto, né? Aqui em São Paulo, a Sociedade Hebraica dos Judeus, né? Eles construíram lá um centro da memória do Holocausto, justamente para que jovens como vocês visitem, vejam e para que isso nunca mais se repita, tá? Os grandes erros da história, a única forma de evitá-los é mostrando, para que as pessoas não tomem atitudes iguais àquelas, tá? E aí lá, a professora Maura Palumbo me presenteou com 2 livros. Esse é O Perfume das Tulipas. É um romance, tá? Não é um filme, não é um livro que ela conta um fato real. Ela cria um romance, uma história fictícia em cima de fatos reais, tá? Em cima do que aconteceu na Alemanha durante o período nazista, tá? É de uma família judia, de tudo que eles vão passar durante a dominação nazista, tá? Sensacional, tá? Eu acho que tem uma cópia na biblioteca da escola, ou eu mesmo posso me dispor a emprestar para quem quiser, mas se tomar muito cuidado, tem até dedicatória, viu? Pessoal,
sabe que eu sou um charme. E aqui outro dela também, que é Auschwitz, prisioneiro 186650, tá? Que também é escrito pela mesma escritora, Maura Palumbo, só que esse contando uma história real, um relato de um dos integrantes desse centro judeu que a gente foi, que foi prisioneiro em Auschwitz, tá? E que ele relata toda a história de vida dele, veio para o Uruguai, volta para a Europa, onde vai ser prisioneiro em um campo de concentração, depois volta, vem para o Uruguai, vem morar no Brasil, e aí ele relata tudo que ele passou, e ela vai colocar, vai romancear, né? Vai colocar num livro a história desse senhor, que era um jovenzinho na época que isso aconteceu. Beleza? Vale também super a pena ler. Francisco Balcani, o nome dele. Até presto, mas se jurar por tudo que é mais sagrado, que vai me devolver intacto, sem um arranhãozinho, tá? Aí talvez eu empreste. Não, eu empresto sim. Fora esses, A Menina que Roubava Livros, que inclusive virou um filme. Eu não indiquei esse filme, A Menina que Roubava Livros, porque o livro é muito melhor, tá? Não que o filme seja ruim, mas o livro é, assim, muito melhor que o filme. Tá? Então, se você tiver essa opção, leia o livro. Tá? O filme é... Talvez vocês gostem, desses filmes. Então, talvez vocês gostem do filme. Mas o livro é muito melhor. Quem tiver a possibilidade, A Menina que Roubava Livros, sensacional. Eu até tenho aqui em casa, mas é da minha mulher, então tô proibido de mexer. Tá? Em casa, livro. Aqui em casa tudo é de todo mundo, menos livro. Nos meus livros ninguém mexe, no dela ninguém mexe também. Temos estantes e estantes de livro. Livro é cultura. Muita gente pergunta como é que eu dou aula sem copiar. Porque tá aqui, ó, tá aqui porque eu leio o tempo todo eu leio. Tá? Liberta. Tô dando aula para os 7º ano sobre Renascimento e acho que a maior mensagem que o Renascimento deixa pra gente é que lê liberta. Do mesmo jeito que a ignorância cria dominados, a educação, a leitura, a alfabetização cria libertos, traz a liberdade. Tá? Ao ler você conhece o mundo, conhece lugares que você nunca foi, lê tudo. Tá? Infelizmente muita gente acha bobagem, tem outras prioridades na vida. Paciência, um dia a vida cobra, hein? Outro que eu vou indicar para vocês, super tendencioso, tá? Não tá aqui comigo, emprestei para um amigo meu, também fez faculdade comigo, inclusive precisa me devolver. Se chama O Tatuador de Auschwitz, tá? Não só por eu ser tatuador e professor de história, adorar esse tema, mas esse livro também é super tocante. Durante o período nazista, nos campos de concentração, os judeus, qualquer preso, tá? Não somente os judeus, é que os judeus eram a grande maioria, tá? Então sempre, quando se fala em campos de concentração, a imagem é do judeu, que é correta, mas a gente não pode perder de vista que existiam ciganos, comunistas e por aí vai. E aí esse cara ele vai fazer o quê? Esses presos nos campos de concentração, eles são tatuados com um número. As pessoas eram reconhecidas por um número de série, como se fosse um objeto, como se quando você compra alguma coisa, vem o número de série, né? Hoje é o código de barras, tá? Naquela época era um número de série, que era tatuado na pessoa, tá? E essa é a história do tatuador. O cara que fazia as tatuagens, também um judeu, que tatuava todos os judeus que chegavam ao campo de concentração com o seu número, que era como eles eram reconhecidos e identificados. E aí, aparentemente, você fala, pô, o cara tá ajudando os alemães, né? Tatuando os outros judeus, já preparando eles para tudo que eles vão sofrer. Mas aí você vai ver no livro que não é bem isso. Tá? Ele vai ajudar judeus, ajudar fugas. O pouco que ele vai ter de ligação com os alemães por causa dessa função que ele vai desempenhar, que outros não sabiam, vai dar a ele a chance de fazer coisas que ele não poderia fazer normalmente, ajudar de formas que ele não teria como fazer. Tá? Então é muito legal ler também, é um belo livro. Tá? Quem tiver a chance de lê-los é excelente. Tá? Então,
Como eu prometi, a aula de hoje é curta. Dei a indicação aí para vocês de 5 livros. Diário de Anne Frank, Perfume das Tulipas, Prisioneiro Auschwitz, Prisioneiro 186650, A Menina que Roubava Livros e O Tatuador de Auschwitz. Tá? Qualquer um deles é uma excelente leitura para você conhecer e entender como que as coisas funcionavam. Tá? Alguns com relatos reais, como é o caso do Prisioneiro 186650 e de O Diário de Anne Frank. Tá? Então, tendo a chance, leiam. Tá? Lê, enriquece a mente e vai te abrir os horizontes. Você vai ver coisas que infelizmente a gente precisa saber como eram, tá? O mundo seria bem melhor sem elas, mas elas aconteceram e cabe a nós vê-las e entendê-las para não reproduzir, tá bom? Então, bom final de semana a todos, até semana que vem, fui!